Os livros lembram sempre as grandes realizações dos homens na construção da nossa sociedade. Mas o mundo deve muito também a elas. Mulheres que, à sua maneira, quebraram regras para viver com mais liberdade e representam a luta pela igualdade de direitos. Chiquinha Gonzaga teve a audácia de se separar do marido em 1865. Desafiou a família e os artistas, a maioria homens, e foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. 100 anos depois, outra artista virou sinônimo de feminismo. A atriz Leila Diniz foi fotografada grávida e de biquíni, um escândalo. A cantora Elis Regina é uma dessas mulheres que enfrentaram a sociedade da época. Com a voz, levava emoção e verdade ao público. Com as atitudes, inspirou muitas mulheres. Ó Madalena, o meu peito percebeu. A trajetória de Elis virou filme. O longa relembra momentos marcantes de sua carreira e sua posição política. Nós sofremos um golpe militar, como vocês sabem. Então, nós vivemos vigiados. Miriam nasceu no ano em que Elis morreu. Desde os 8 anos, vê com fascinação aquela mulher forte, de voz arrebatadora e presença marcante. A partir do momento que eu fui crescendo, amadurecendo, eu fui me encantando muito mais pela representatividade dela enquanto mulher, enquanto pessoa pública, figura pública, no que diz respeito a posicionamento político, às causas e tudo que ela representou para a música popular brasileira como um todo. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção, eu vou ficar nesta cidade. E para falar sobre as mulheres brasileiras que fizeram e fazem a nossa história, recebemos a escritora Chuma Schumacher, uma das autoras do dicionário Mulheres do Brasil, e a historiadora Maria Aparecida Aquino, professora da USP. Obrigada por estarem aqui com a gente, nos ajudando a contar essa história, né? O prazer é nosso. Agora, nós sabemos aí, né, quantas mulheres contribuíram para a nossa história nas mais diversas áreas, mas por que os nossos livros insistem em deixá-las à sombra, né? Livros escolares exaltam os nossos heróis. Cadê as nossas heroínas, né, Chuma? Então, exatamente foi pensando nisso e com essa crítica que um dia eu, junto com o Érico Vital Brasil, meu parceiro no livro Dicionário Mulheres do Brasil, resolvemos trazer um pouco para o palco da história as mulheres que contribuíram também para a construção desse país. Em 97, acho que é importantíssimo quanto a isso, começava todo mundo a falar das comemorações do chamado 500 anos da chegada dos europeus aqui. Então, iam reeditar livros, recontar aquela história, e nós começamos a dizer, poxa vida, de novo, vamos editar todos os livros onde nós, estamos nos pés de páginas, né, alguns asteriscos da história. É preciso a gente fazer uma releitura crítica dessa história, porque nós também sabemos, eu acho que a professora Maria Aparecida pode dizer isso, que a história é escrita pelos vencedores. E, infelizmente, até o século passado, quem escrevia as histórias eram homens e brancos. Sim. Portanto, a história excluía as mulheres, os negros, as negras, os indígenas, que também construíram essa nação e não estava contado. Hoje mudou um pouquinho. Olha, concordo plenamente e acho que também deve-se falar muito de uma sociedade profundamente machista. Né? Nós vivemos até hoje, melhorou muito, eu estaria mentindo se não dissesse isso. Então, está muito melhor. Mas, na realidade, ainda é uma sociedade profundamente machista. Então, como imaginar numa sociedade como esta que uma mulher possa ter o papel de protagonista? Então, obviamente, ela tem que ficar no rodapé, no pé de página. Não dá para que ela seja exatamente a protagonista da história. Sim. Então, acho que uma das chaves maiores é o machismo da nossa sociedade, contra o qual as mulheres estão lutando bravamente até hoje e vencendo. Vencendo, isso sim. Agora sim, né, o Chuma organizou, já falou aqui do Dicionário Mulheres do Brasil, né, que são 900 verbetes, 900 mulheres que fizeram história, olha só, né, o tamanho do dicionário, e ainda assim muitas ficaram de fora dessa história, né? Não, muitíssimas, e não foi muito fácil a gente poder fazer construir a seleção. isso. Tivemos não só que fazer muita pesquisa, beber
de algumas contribuições maravilhosas da academia e, sobretudo, a gente construiu essas histórias visitando os baús das famílias. Vamos começar então, né? O nome que está aqui no livro, falando de uma grande mulher, a Berta Lutz, pioneira aí das lutas feministas no Brasil. Nós separamos uma frase dela aqui para mostrarmos, para começar essa conversa. Vamos lá. Recusar à mulher a igualdade de direitos em virtude do sexo é denegar justiça à metade da população. A Berta Lutz faleceu em 1976, com quase 82 anos, e a sua luta, os seus ideais fazem todo sentido ainda hoje, né, professora? Sem dúvida. E quando ela fala essa questão da metade da população, é absolutamente verdadeiro. Quer dizer, como é que você pode ignorar hoje um pouco mais da metade da população que é feminina? Né? Então, ela dizendo uma verdade absoluta, você está jogando fora, colocando na lata de lixo a metade da população, ou um pouco mais da metade da população. Então, uma fase profundamente verdadeira e válida. Lá era metade, hoje já passamos da já metade. Já passamos da metade. Não, e é importante até lembrar para todo mundo que está nos assistindo quem foi Berta Lutz. Quer dizer, hoje, se nós somos cidadãs, se nós votamos, se nós podemos ser candidatas, a gente tem que lembrar que Berta Lutz foi a protagonista, é a referência na primeira onda, chamada primeira onda feminista, é a referência na luta pelo direito ao voto. Nós não éramos consideradas cidadãs. Até 1932, é importante que, inclusive, as jovens feministas de hoje saberem que até 32 a 75 anos atrás, nós não éramos cidadãs neste país. Nem poderíamos estar falando tudo o que estamos falando aqui, né? De forma alguma. E eu lembro da minha mãe e falei, bom, mãe, então a senhora começou a votar a partir de 32. Não, minha filha, teve a ditadura Vargas, então eu só fui votar pela primeira vez em 1946. Quando então, não elegemos nenhuma mulher, inclusive. Não se elegeu mulher. E continua se elegendo muito pouco. Exatamente. Aqui atrás, no nosso telão, nós estamos mostrando várias dessas mulheres maravilhosas, que dá vontade de aplaudir a todas elas, né? Ruth de Souza, maravilhosa. Vamos voltar um pouquinho mais nessa história também, chegar a Maria Quitéria, a heroína da independência, que cortou o cabelo para lutar ao lado dos homens, né? Nós já vamos colocar aí lá. Maria Quitéria, 1792, 1853. Show. A mulher soldado, né? Que era assim o apelido que deram a ela exatamente por essa façanha. Quer dizer, ela ouviu uma conversa, porque mulher não ficava na sala na época, quando eles estavam buscando pessoas para poder lutar pela independência do Brasil. E né, o pai dela na casa não tinha nenhum filho. Não tinha homens. Não tinha homens para ceder, né, na luta. Aí ela ouviu aquilo, procurou uma irmã que ajudou, aí cortou o cabelo, pegou a farda do cunhado e se apresenta como homem, obviamente, que ela precisou se travestir de homem para poder ser aceita numa luta pela libertação do país. Essa é a verdade. E o detalhe é que ela tinha uma grande habilidade no uso de armas, professora. Quer dizer, coisa de homem, né? Até hoje a gente ouve, é coisa de homem? O que é coisa de homem? O que é coisa de mulher, né, professora? Coisa de mulher também, Coisa de mulher também. E eu acho assim, a Maria Quitéria, lógico, todas essas lindas mulheres que nós estamos falando são brilhantes e maravilhosas e estão adiante do seu tempo. Mas o que a Maria Quitéria fez é alguma coisa absolutamente incrível. Cortar o cabelo, eu lembro minha tia-avó, um dia resolveu cortar, ela foi fazendo assim, ela foi cortando aos pouquinhos, deixando só um pouquinho o rabinho para que ninguém percebesse, porque era um horror, não se podia cortar o cabelo. Então imagine uma mulher, nesta época, século XVIII para XIX, cortar o cabelo, se vestir de homem e assumir uma função que era considerada muita ousadia, né? Muita ousadia, é das mais ousadas que nós podemos imaginar. Vamos ilustrar mais um pouquinho aqui a nossa conversa, trazendo um arquivo da TV Cultura de 1976. É uma entrevista com a escritora, catadora de lixo, Carolina Maria de Jesus. Sou feliz. Tenho desejo de relatar porque não sou feliz, mas não posso divulgar o que me cerceia. Não posso citar como é que meus filhos me tratam. Não posso criticá-los. Tenho que receber as suas insistências sem divulgar. Se sou feliz ou não. Fico indecisa, como se estivesse numa encruzilhada. E hoje, você é feliz? Não sei orar.
É um silêncio nessa resposta quando ele pergunta, Corta o você coração. corta o coração, não é, Schumann? Carolina de Jesus é uma história muito linda, mas ao mesmo tempo uma história muito dolorosa, né? Como você mesmo disse, quer dizer, a Carolina passou por situações dificílimas, né? Terminou foi uma catadora de lixo, publica um livro que, de certa forma, o Quarto de Despejo. Nessa entrevista que ela está dando... um sucesso internacional. 1960. Essa entrevista que ela dá em 76 é muito importante lembrar. É um ano antes da morte dela, essa entrevista. Exatamente. E é quando ela lança, reedita o Quarto de Despejo, é que faz o sucesso maior ainda. Ele é traduzido em 13 países, mas o sucesso que ela faz... 13 idiomas, mais de 40 países. Mais de 40 países. O sucesso que ela faz com o livro não traz a ela uma mudança do racismo, do preconceito, de toda a sua história de vida. Ninguém aceitava esta mulher com a sua condição de negra, esta mulher que era pobre, ex-favelada. Descendente de escravos, que estudou até a 2ª série, né? Apenas isso E que tem essa capacidade incrível de traduzir a sua dor, a sua história, a história do povo negro, para um livro, para ser publicado. E isso porque, assim, ela teve uma oportunidade ali que poderia nunca ter acontecido, né? Que foi o jornalista Audálio Dantas, que ali uma de suas reportagens teve um olhar sensível, ele foi cobrir uma outra coisa que não tinha nada a ver com a história, percebeu ela ali, moradora daquela favela onde ele estava, que ela tinha ali um caderninho, um diário, onde ela fazia todas as suas anotações do que acontecia, os seus pensamentos, com o olhar sensível de jornalista, que ele, aí tem história, né? Quantas Carolinas existem? E outra coisa, país, ela catava lixo, e nesse lixo que ela catava, ela conseguia os caderninhos. Então, os cadernos onde ela escrevia eram os cadernos do lixo que ela catava. Esta é Carolina Maria de Jesus. Agora sim, né? Tem aí, mostra, no caso dela, uma grande oportunidade, né? Então, assim, a necessidade, a oportunidade, mas que papel tem a ousadia também, Schumann, na mudança do curso da nossa história? Olha, se você vai olhar um pouco a história de muitas mulheres que estão aí, muitas que estão sendo mostradas e outras que virão, você vai perceber que elas têm uma coisa muito em comum, que foi a ousadia. Elas tiveram que sair da caixinha, daquele lugar onde a sociedade colocou as mulheres, que é a casa, que é o cuidado dos velhos, que é o cuidado das crianças, que é a responsabilidade pelo trabalho doméstico. Então, as mulheres tiveram realmente que serem ousadas. Então, se tivesse que colocar aqui o que todas elas têm em comum é isso, é coragem, é a ousadia. E romper com os padrões impostos a elas, entendeu? Onde é o seu lugar. São mulheres além do seu tempo. É característica delas. Elas estão na frente do seu tempo. Se você pensa, por exemplo, em Leila Diniz, né? Quando ela sai com o biquíni, né? E mostrando o barrigão, hoje é absolutamente comum, mas naquela época era absolutamente uma revolução. Então, esta é a ousadia que caracteriza essas mulheres. Elas não aceitam o papel que lhes é conferido pela sociedade. Dá para colocar aqui, nós temos aqui uma frase da Leila Diniz, dá para colocar aqui para a gente, né? Porque ela virou justamente, né? Virou a musa aí, né? Para uma geração, porque defendeu o direito de mostrar a barriga, né, durante a gravidez. Olha lá o que ela diz, né? Sobre a minha vida, o meu modo de viver, eu não faço o menor segredo. Sou uma moça livre, né, Schumann? Exatamente, quer dizer, ela é um símbolo da luta pela liberdade, né, também, a Leila, e tem uma história fascinante. Na realidade, a Leila ninguém controlava, né? A Leila fazia exatamente aquilo que ela queria. Ela seria muito moderna hoje, tantos anos após a sua morte, ela seria absolutamente moderna, porque não tem controle sobre ela. Não há quem consiga pegar o cabresto e segurar a Leila. Mas acho que a gente tem que colocar aqui também que é um preço alto também, né, professora? O que essas mulheres todas tiveram que ouvir também, né? À custa de não aceitar esse cabresto, né? Paga-se um preço elevadíssimo. Paga-se um preço elevadíssimo. Por qualquer transgressão que você faça, seja no caso destas belíssimas mulheres que nós estamos observando, seja em qualquer outro caso na nossa vida, se você transgredir qualquer regra, você vai pagar um preço elevadíssimo. E aí é preciso saber se você tem condições de pagar esse preço. Exatamente. E por falar em ousadia, vamos ver a grande Elza Soares no arquivo do Roda Viva de 2002. Cada porrada que eu levo, cara, é como se fosse um beijo, tá?
já me disseram, esse sofrimento seu, eu digo, não foi sofrimento, eu acho que foi uma escola da vida. Tá? Eu aprendi muito. Cada vez que você leva uma queda, que é só caindo que você vai se levantar. Quer dizer, é mais importante aprender a beijar a lona do que ganhar a luta. Às vezes, você beijando a lona, você ganha a luta. Tá? Eu acho que você beijou a lona uma vez só. Também não vai beijar toda, não é sempre, não. É preciso beijar a lona para poder ganhar a luta uma vez, né? É preciso beijar a lona para ganhar a luta? A Elza tem razão. Eu acho que às vezes é preciso mesmo. E ela é um exemplo de quem fez isso. Elza Soares, quando grava em 1960 o seu primeiro disco, ela tinha 20 anos, ela trabalhava numa fábrica de sabão. Essa é a origem dela. A Elza teve que lutar muitíssimo para receber no ano 2000, por exemplo, a mulher símbolo, a cantora mais expressiva da BBC de todo o século. Então, e hoje, quer dizer, é uma mulher que é uma referência, inclusive, para a luta das mulheres negras. Quando ela canta e canta rasgando o peito, eu sou a carne mais barata do mercado. Quer dizer, isso não precisa de texto algum, de livro algum, porque eu acho que essa frase da Elza Soares, dessa música que ela canta, eu acho que é a coisa profundíssima e que merece uma reflexão muito grande de todas nós. E a Elza também pagou um preço por uma coisa, uma transgressão que ela fez, né? O caso dela com o Mané Garrincha, né? Que foi extremamente criticado. E ela foi enxovalhada, ele também foi enxovalhado, um pouco da decadência do próprio Mané Garrincha começa a partir daí. Então, essa transgressão esteve na vida dela e ela pagou um preço elevadíssimo. E está aí viva, forte, belíssima, cantando com muita força. Ninguém diz a idade que ela tem, tamanha força da voz dela e mostrando para todos nós que é possível transgredir e é possível sobreviver. E continuando aí a apontar o dedo nas injustiças, né? É isso que ela continua fazendo aí, especialmente das mulheres e negras. Ela continua aí nessa luta, é a questão do racismo. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje, para encerrar a nossa Semana da Mulher, conversamos sobre as brasileiras que fizeram história. Com a gente, a escritora Chuma Schumacher e a historiadora e professora da USP, Maria Aparecida Aquino. Para fazer esse programa hoje, né, nós contamos com a ajuda aqui do Dicionário Mulheres do Brasil, da Chuma Schumacher, mas também... E do Érico Vital Brasil. Érico Vital Brasil. E também, né, nós ficamos ali debruçadas no nosso arquivo da TV Cultura, que é riquíssimo, né, vasculhando ali os nossos baús e achamos muitas coisas interessantes. Nós encontramos um arquivo da TV Cultura de 2005, uma declaração da Ruth Escobar, que nos deixou muito chocados, para falar a verdade, contando que o marido a obrigou a usar um cinto de castidade. Vamos ver. Essa história do cinto de castidade, que depois eu acabei contando no meu livro, eu não gosto de torná-la muito pública, agora ela vai se tornar bastante pública, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, eu uma feminista, eu já era feminista naquela época, como é que eu posso aceitar isso? Mas se de repente isso era uma coisa que poderia deixá-lo mais tranquilo, eu fiz. E o facto até dessa minha história pessoal, né? Quer dizer, eu acho que isso também, isso foi um canal para transformar a feminina em feminista. As mulheres gritam, abaixo a monarquia, chega de ser rainha do lar, viva a democracia das mulheres ao lado dos homens. Acho que chama a atenção aí, né, só o fato em si, mas ela coloca ali, né, que já que isso deixava mais tranquilo, eu fiz para evitar problema, parece. E depois ela se pergunta, né, como é que eu aceitei essa situação? Eu que já era uma feminista naquela época, né, professor? Acho que faz a gente pensar tanta coisa, né? Aí o quanto que essas questões, essa cobrança que nós temos, o quanto isso acaba sendo tão enraizado que parece que é tão natural. Quantas agressões que nós sofremos no nosso dia a dia que a gente nem se dá conta. Hoje em dia é muito difícil a gente imaginar, e principalmente pensando na Ruth Escobar, esta mulher avançadíssima, uma mulher que faz
ela faz história, ela está na frente de todo mundo, ela é uma multicultural, uma artista multicultural. Pensar na Ruth Escobar vivendo uma situação dessa, para nós é absolutamente incrível. Sim. Mas a gente precisa pensar com os olhos dos outros tempos, né? E precisa pensar com os olhos das mulheres daqueles tempos. As mulheres quase pediam direito de viver. Elas quase viviam o tempo inteiro pedindo o direito de existir. Elas não tinham direito de falar, elas não tinham direito de dar opinião. Pensar em profissão, nem pensar. Né? Então, dá para se entender por que ela mesma se espanta. Como é que eu cheguei a fazer isso? Como é que eu, que era feminista, cheguei a fazer isso? Mas se o deixava mais tranquilo, né? Tranquilo, pode-se imaginar o que será que ele faria se não ficasse tranquilo. Né? Então, também essa questão da violência. E uma coisa que você falou, que me parece muito importante, e ela disse também, a questão dos homens que matam mulheres. Infelizmente, os homens ainda matam mulheres e ficam impunes. Né? Então, não custa nada a gente lembrar, por exemplo, o caso do goleiro Bruno, né? Solto. Exatamente. Matou uma mulher. A Ruth Escobar está aqui também no dicionário, né? Até só para colocar, a gente está falando aqui das brasileiras, mas a Ruth Escobar é portuguesa, né? Nasceu na cidade do Porto, mas a gente chama brasileira, né? Assim como nós falamos da nossa Carmen Miranda, por exemplo, também, né? E adotou o Brasil, obviamente, e eu quero agradecer muitíssimo de ter lembrado de Ruth Escobar, porque eu devo muito da minha vida a ela. Vamos falar agora de Clara Scharf, ativista política, que foi casada com Carlos Marighella, guerrilheiro, que foi morto pela ditadura. Nós vamos ver o que ela disse no programa Provocações para o Apu Janra em 2011. Hoje em dia, a gente tem uma liberdade que as pessoas que não viveram aquela época não sabem o valor que tem a liberdade que a gente tem hoje. Que é a coisa mais maravilhosa você ter essa liberdade. O que precisa é dar mais politização a essa liberdade, principalmente para os jovens. Os estudantes não podem só achar que tendo liberdade mais nada vale tudo. Claro que a liberdade é muito importante, mas a liberdade para quê? Para você poder construir uma sociedade mais justa, mais igual. Vamos aproveitar, então, né, para falar um pouquinho dessa liberdade. Essa liberdade para quê? Para que as mulheres devem usar essa liberdade? A Clara era uma criatura absolutamente fantástica, uma mulher maravilhosa. Eu convivi com ela há algum tempo. Ela é incrível, absolutamente incrível sob todos os aspectos. E ela faz uma coisa, a sua vida foi uma vida de uma mulher revolucionária. Né? Perseguida. Exato. E fazer a revolução num momento em que você podia morrer, podia ser torturado, podia desaparecer, não é qualquer coisa. Então, quando ela fala, os jovens hoje não sabem a liberdade que têm e não sabem sequer fazer, o que fazer com essa liberdade, ela está absolutamente coberta de razão. Eu falo para os meus meninos, para os meus alunos, o seguinte: vocês não sabem o que é viver sob uma ditadura. Vocês não têm ideia do que é não poder falar. Vocês não têm ideia do que é não poder se reunir. Para vocês, está tudo aí aberto. Só que vocês não têm a condição de imaginar o que é que nós vamos fazer para ampliar esse direito de liberdade. Então, eu acho que a fala da Clara é mais ou menos nessa direção. Ai, são tantas as mulheres, eu vou chamar mais uma aqui que nós temos para lembrar: a poetisa, jornalista, ativista política, Pagu. Muito conhecida na história por ter sido a companheira de Oswald de Andrade. Mas ela foi muito mais que a companheira de Oswald de Andrade, né? Claro, ela foi uma perigosa, uma maravilhosa, uma mulher também, como você disse, à frente do seu tempo, né? Pagu estava aí no movimento modernista, radicalizou, foi para a esquerda do movimento modernista, foi para o movimento antropofágico. Ela é considerada, a Pagu, uma das primeiras mulheres presas no Brasil. Em 1931, a Pagu foi presa, exatamente por não ter bom comportamento, exatamente por questionar o regime, exatamente por lutar por liberdade, por justiça, por igualdade. Então, ela é uma das primeiras mulheres presas política nesse país. Olha a frase dela, né? Esse crime, o crime sagrado de ser divergente, nós o cometeremos sempre. É preciso continuar cometendo o crime de ser divergente. Então, não é, professora? Eu só vou aqui incluir nisso, né, que isso, o quanto é atual isso e o quanto é preciso mudar essa mentalidade. Uma pesquisa que foi realizada pela Ipsos mostrando que 41% das brasileiras têm medo de lutar por seus direitos, por temer o que possa acontecer
com elas. Vamos terminar dando um recado importante nesse sentido aí, para nos inspirar nessas grandes mulheres destemidas, para termos coragem de continuar escrevendo a nossa história. Então, basta pensar, nós estamos falando delas, né? E estamos falando delas por quê? Por que estamos fazendo um programa sobre elas? Porque elas transgrediram, porque elas sabiam que iriam pagar um preço muito alto, muito elevado, pela transgressão, mas tiveram coragem. Então, quando mais de 40% das mulheres dizem assim, eu tenho medo de transgredir por causa daquilo que pode me acontecer, eu digo a elas simplesmente, transgridam e enfrentem. Tudo aquilo que puder te acontecer não será ruim. Você pode ter um momento, 2 momentos, 3 momentos em que você se arrependa ou você fique um pouco mal e assim por diante. Mas, na realidade, o resultado final para a sua existência e para o seu entorno será tão grande que terá valido a pena. Então, eu acho assim, é bem importante a gente considerar que houve muitos avanços. Mas é bem importante também considerar que temos muitas questões para conquistar ainda. E eu acho que essas 40% dessas mulheres que têm medo de transgredir, eu queria dar uma mensagem a elas, para dizer o seguinte, é compreensível porque, às vezes, parece mais fácil você ficar naquele lugar onde a sociedade concorda com você. Transgredir significa sair deste lugar onde você, sua mãe, sua avó, conheceu também, infelizmente. E aí você vai para o novo. E aí é muitas vezes o medo do novo. Mas tem que dizer, e concordo com você, professora, que tem que dizer que o novo está aí para ser explorado, descoberto, e tenho certeza que não é exatamente ao descobrir o novo que você vai descobrir o quanto é importante e o quanto é delicioso ser mulher. Maravilha. E só lembrando eu quero colocar só mais esse detalhe aqui, que quando perguntam para as mulheres, né, sobre os direitos, todas concordam que é sim preciso lutar para que homens e mulheres tenham os mesmos direitos. Então elas concordam com isso, mas quando perguntam, e você é feminista? Muitas dizem não. Será que não? Não é? Será que não? Acho que é só para deixar pensar. Vou só lhe fazer uma observação. Se eu tivesse que nascer de novo, tivesse que escolher, escolheria nascer mulher. Muito obrigada pela conversa hoje. Essas mulheres maravilhosas do Brasil estão aqui no Dicionário Mulheres do Brasil, de 1500 até a atualidade. Muito obrigada, então, até uma próxima. Nós vamos terminar aqui com a voz de uma outra grande mulher, a Rita Lee, cantando Todas as Mulheres do Mundo. Obrigada pela sua companhia. Nossa Senhora Aparecida, Dercy Gonçalves, Clarice Lispector, Carmen Miranda, Marília Gabriela, Hebe Camargo, Regina Casé, Elis Regina, Lilian Vitfib, Norma Bengel, Bibi Ferreira, Maria Bonita, Anitta Malfatti, Madalena Talhaferro, Danusa Leão, Nara Leão, Fernanda Montenegro, Vanderleia, Sônia Braga, Luísa Erundina, Dona Canu, Princesa Isabel, Joyce Pascovitch, Lonita Renault, Virginia Lana e Virginia Lee, Mary Lee, Liege Monteiro, Lucinha Araújo, Balu, Caru, Bagu, Matilda Cobas, Zélia Gattai, Ângela Diniz, Daniela Pérez, Cláudia Alessinha, Aida Cury, Elvira Bacan, Luz del Fuego, Bruna Lombardi, Hortência, Claudete Ione, Silvia Popovic,